Dando continuidade ao que me pediram, né, falar, comentar sobre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos e o reflexo disso, não só no Brasil, mas você vê que nas grandes cidades do mundo todo, os jovens estão na rua pedindo justiça para George Floyd. No primeiro vídeo, eu terminava com a correção de Mel, falava Estados Unidos, ela disse United States. Eu estava lendo sobre os sistemas de ações, citando o Milton Santos, e eu não concluí o que ele escreve neste palavra, em que ele fala que os eventos, as ações, não se geografizam indiferentemente. Aliás, deixa eu dizer que eu não disse no primeiro vídeo, o meu óculos quebrou, o óculos principal, estou sem óculos de grau, então estou usando esse também que está sem uma alça, ou este aqui, que também é de grau, só que este eu não consigo, já está precisando de correção, não consigo ler direito, então por isso que eu estou usando esse óculos sem uma das pernas, né? Voltando a Milton Santos, os eventos, as ações não se geografizam indiferentemente. Há em cada momento uma relação entre valor de ação e o valor do lugar onde a ação se realiza. Sem isso, todos os lugares teriam o mesmo valor de uso e o mesmo valor de troca, valores que não seriam afetados pelo movimento da história. Com isso, o que é que nós estamos querendo dizer? Que a repercussão do assassinato brutal de George Floyd só ganha essa projeção por causa do valor do lugar onde aquela ação brutal da polícia aconteceu. O lugar que estamos falando é o maior país capitalista do planeta, Estados Unidos, porque essas ações de brutalidade policial, elas se repetem em todas as partes do mundo, porque a polícia age em geral com violência, com brutalidade. E nos países de maioria não branca, como é o caso do Brasil, ou mesmo outros países na América Central, né, a brutalidade policial se naturalizou e aceita-se isso como algo normal. O negro é suspeito, o negro é violentado constantemente. Então essas ações que ocorrem lá, já estamos no 11º dia, nas cidades norte-americanas, o povo na rua, e você vê que a maioria dos participantes é não negra, foi algo também que eu destaquei aqui. Eu fazia uma relação disso com a disputa eleitoral que ocorrerá em novembro deste ano, e está em jogo a manutenção do projeto conservador de Donald Trump, ou o projeto do Partido Democrata. Então esses jovens, principalmente os ligados ao pré-candidato Bernie Sanders, eles engrossam as fileiras desses protestos, a maioria jovem, branca, também latinos, né? Tenho amigos lá em Nova York e Estados Unidos com quem tenho entrado em contato exatamente para que eles me deem a fotografia do que acontece. Alguns deles também estão participando dessas ações lá. Mas as grandes capitais europeias também hoje, e também na Austrália, se repetem esses atos. Até aqui no Brasil mesmo se tenta macaquear esse apoio a George Floyd. É bom também nós estarmos atentos que, além do homem, é próprio do homem as ações, a corporeidade do homem é um instrumento da ação. Contudo, a limitação nas escolhas pode apresentar-se com duas vertentes das escolhas para a ação. Uma delas é a limitação da consciência. Quer dizer, qual é a possibilidade real neste mundo pós-moderno de distinguir claramente o que é bom e o que é mal? Então você vê que muitos desses atores que estão na rua, eles na verdade não são os decididores da ação. Os decididores são o quê? As grandes corporações, os governos, os partidos políticos, as igrejas. Esses são os grandes decididores das ações. O homem comum
as escolhas dele para agir estão limitadas, seja pela consciência, seja pela limitação das escolhas que vem das limitações à própria ação. Num mundo cada vez mais intermediado pelos objetos, por essas ferramentas de comunicação, internet, etc, etc, um mundo técnico, as ações são cada vez mais precisas e também cada vez mais cegas, escreve Milton Santos neste livro A Natureza do Espaço, de 1996. As ações são cada vez mais precisas e também mais cegas, porque obedientes a um projeto alheio. Em virtude do papel dos objetos técnicos, a ação é cada vez mais racional, mas a sua razão é frequentemente uma razão técnica. Eu quero insistir no valor do lugar, na medida em que vivemos numa sociedade, a brasileira, que surgiu com um ato de violência, e na qual tantos indígenas, mas principalmente os africanos trazidos para trabalhar como escravos, o Brasil foi o país que mais importou mão de obra escravizada do continente africano, essas populações sempre viveram sob o manto da violência, praticada contra essas populações. Muitas vezes, inclusive, eles se brutalizaram e brutalizam-se a si mesmos. Nos Estados Unidos, eu dizia, país que eu frequento desde 1994, primeira vez, quando ganhei uma bolsa Fulbright, e a última vez que estive foi agora em novembro de 2019, por 2 semanas, percorrendo lá, em contato com centros acadêmicos, etc. Lá há uma distinção entre ser negro e ser latino. Os negros norte-americanos, com os quais eu pouco tive contato, todo esse período que morei nos Estados Unidos, em 1998, 99, já voltei lá outras vezes, a mim eles se afiguram como extremamente nacionalistas. Eles não querem a destruição do sistema capitalista, por exemplo, mesmo porque eu falava, há uma elite negra fechada, de difícil penetração por parte dessa massa negra que vive nos guetos se violentando, deixada para trás pelo progresso, pela desigualdade gerada pelo capitalismo. Então a situação lá é bastante complexa, porque eles defendem o sistema, sempre defenderam o sistema, para mim de forma até mais cônscia do que os próprios críticos daquele sistema, em geral brancos, judeus. Não vamos esquecer que não dá, eu vou reforçar isso, não dá para importar para o Brasil a luta dos negros norte-americanos, porque a sociedade lá, todos sabem, é uma sociedade segregada desde o início, oficialmente segregada, é uma sociedade apartheidiana, enquanto o Brasil não. O Brasil, os portugueses criaram uma fórmula que levou a esse afrouxamento do conflito das relações raciais, A miscigenação aqui sempre foi um corolário, enquanto nos Estados Unidos, no início, não se permitia. É uma sociedade dirigida por aquilo que a academia chama-se de WASP, WASP em inglês, White, Anglo-Saxon and Protestant, ou seja, quem manda lá são os brancos, anglo-saxões e protestantes, que também é uma distinção a ser feita com a sociedade brasileira, que tem forte influência da Igreja Católica, essa malemolência, essa preguiça, que é quase como algo genético na sociedade brasileira, essa falta de ambição, enquanto uma sociedade protestante, como disse Max Weber a propósito dos Estados Unidos, no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, lá a crença é de que você recebe a graça divina se você trabalhar. Ou seja, então ninguém lá fica esperando o Estado ser o patrão, ou ser o benfeitor, o pai. Se você é pobre,
você não recebeu a graça de Deus. Então as pessoas acordam cedo para trabalhar e trabalham. E quando eu morei lá final da década de 90, uma coisa que conversava com a minha roommate judia, que é minha amiga até hoje, é que o jovem americano que aos 30 anos não tiver em ações, não tiver conseguido em ações $1 milhão, ele já é um derrotado. Então, desde cedo eles poupam muito, desde cedo eles aplicam em ações. Quer dizer, eu estou dizendo quem quer progredir, mas o discurso da vitimologia, como diria o Sowell, né? E esse discurso da vitimologia ele é gerado a partir de um locus, a academia, etc., ou partidos políticos que querem o voto negro, né? Leva a essa lassidão de grande parte dessa negrada que ficou para trás nos Estados Unidos, né? Que é uma minoria, mas que mora nos guetos, em lugares assim terríveis. Em 2010 nós tivemos uma experiência, eu fazendo o trajeto da costa leste para a costa oeste dos Estados Unidos, de trem, de Boston, a partir de Boston fomos até Los Angeles, passando por Nova York, Washington DC, Chicago, etc. Chegamos a Riverside, em Califórnia, depois Irvine, também na Califórnia, depois fomos para Los Angeles. E para sair de lá, porque nós queríamos retornar, fazer o caminho de volta da costa oeste para a costa leste, nós passaríamos em Tucson, no Arizona. E lembro que estávamos em Los Angeles e decidimos ir de ônibus até Tucson à noite, né? Compramos a passagem de ônibus para Tucson e o ônibus urbano que deveria nos levar até a estação rodoviária lá no South Los Angeles, ele não fez o trajeto todo, 8 horas, 9 horas da noite, ele parou, disse que não entrava ali naquela região depois de acho que 9 horas, 10 horas da noite. Então tivemos que sair com as malas, eu, uma filha na época 16 anos e minha então namorada, tivemos que carregar as malas por aquele gueto, um cenário extremamente terrificante, né? Lá para as 10 horas da noite, a gente empurrando as malas e de repente ruas escuras, ruas com bastante movimento de gente nos botecos, nos bares, entrando, saindo, acho que prostituta, aquelas cenas que vocês conhecem, né, do gueto, onde reside essa maioria empobrecida, e de repente aparece um carro nos seguindo, né, na escuridão, e o cara insistia, buzinava, chamava as garotas, se elas não queriam entrar no carro, etc, etc. A gente fingia que não estava entendendo, continuamos, né, indo em direção à estação rodoviária, tentando encontrar onde era, né, uma terra, fogo, fogueiras no caminho, aquelas cenas. E teve uma hora que, quando eu vi que o cara insistia, eu dei uma de macho alfa e parei e gritei e disse a ele no meu inglês de carroceiro, de uma forma bastante afirmativa, para ele dar o fora, e disse a elas: olha, qualquer coisa vocês saem correndo. O cara deu a volta, de repente a gente viu ele numa esquina. Eu digo: pronto, agora que o bicho vai pegar, esse cara vai parar o carro, meter uma arma, forçá-las a entrar no carro dele, e aí já era, né? Mas isso não aconteceu, é somente para descrever uma situação de onde estão esses negros que fracassaram, né, dentro desse projeto de progresso que esse autor Joseph Stiglitz, ganhador do Prêmio Nobel, fala: o preço da desigualdade, quanto a desigualdade aumenta nos Estados Unidos, o cinturão da pobreza é muito forte. Mas essa causa lá, ela é uma causa que não se transporta para um país como o Brasil, de formação católica, né? Você vê que, por exemplo, a situação de Los Angeles foi muito bem descrita de uma forma cáustica
nesse romance de Paul Bear, O Vendido, em que ele de forma bastante irônica, né, discute a questão da relação racial e desse mundo negro dos George Floyds da vida lá nos Estados Unidos. Há também os otimistas, um casal negro, Stephen Turnstrom e Abigail Turnstrom, que faz um diagnóstico da luta para a construção da democracia nos Estados Unidos e da luta negra, neste livro American in Black and White. Mas eles são bastante otimistas, eles fazem um apanhado das conquistas dos negros nos Estados Unidos desde o fim da escravidão, mostrando o quanto os negros têm se inserido, né, em ambientes positivos daquela sociedade. Há muitos negros professores universitários, muitos negros políticos, muitos negros em posições de destaque nas grandes empresas, nas grandes corporações. Coisa totalmente distinta aqui no nosso país, que é o Brasil, onde o negro é sempre um indigente, a maioria negra é indigente. E parte da responsabilidade dessa indigência está no próprio negro, porque um dos desvios que me parece bastante latente dos negros, inclusive os negros com formação, os negros que têm formação acadêmica, os negros, vamos dizer assim, inteligente, consciente, é essa necessidade que a maioria negra tem de ser aceita pelos brancos, aceita pelo nhoiô branco. Quer dizer, isso é um desvio de conduta que nem sei se Freud explicaria. Quer dizer, esse complexo internalizado que o próprio negro tem, de que ele precisa sempre do aval do branco, do reconhecimento do branco, né, que diga, você é um cara legal, você é um cara positivo, etc, etc. Quer dizer, nós que eu digo os negros aqui, nós não estamos dispostos a radicalizar, a ser agressivos. Nós somos agressivos contra nós mesmos. Aí nós viramos um leão, um lobo, né? Nessa questão da violência e da brutalidade policial, é bom citar, por exemplo, o Friedrich Hacker, psicólogo, criminologista austríaco, que fazia a distinção entre violência e agressividade. Eu não sou a favor da violência, mas sou plenamente a favor da agressividade, porque a violência é um padrão monótono, unidimensional. Ela é simples, o uso da violência é simples, porque é unidimensional. Você não precisa ter formação, você não precisa ser inteligente, você não precisa ter diploma de doutor para ser violento. Então é por isso que a polícia em geral, o aparato policial em qualquer parte é usado para violentar os direitos dos cidadãos, né? Mas a agressividade ela é necessária se você quiser fazer mudanças, né? E infelizmente no Brasil nós não contamos com a solidariedade dos brancos, ao contrário lá dos Estados Unidos, onde eu falei no primeiro vídeo, né? O sentimento de culpa que grande parte dos brancos, ou uma parte dos brancos tem da situação que infligiram aos africanos escravizados. Aqui não, aqui nós estamos por nossa própria conta. Mas essa necessidade de ser simpático aos brancos, que a liderança negra, e cada vez surge, né? A cada período surge uma liderança, a cada período a imprensa dá espaço para determinadas figuras que aparecem de repente e começam a profetizar e começam a fazer proselitismo sobre a causa racial no Brasil. Em geral, estão ao lado de um branco, ou de uma branca, ou esconderam esse branco ou essa branca, né? A cada período surge, né? Mas a situação do negro no Brasil, ela não se altera. Nos Estados Unidos ela se alterou, e muito positivamente se alterou. E esse movimento agora, depois do assassinato de George Floyd, deverá trazer resultados positivos. Evidentemente que o país é de classes, o país é capitalista, haverá sempre uma escória negra, uma escória dos que ficam para trás, esses que se dizem vítimas do sistema e que são manipulados por outros interesses, em geral, interesses demagógicos, interesses eleitoreiros, etc. Isso ocorrerá, mas depois da década de 1960, 50, 60,
eu que estudo e comparo a questão racial nos Estados Unidos e no Brasil, e isso que está acontecendo agora, depois do assassinato de George Floyd, é algo inédito. Né? 40 anos depois, 50 anos depois, ou 60 anos depois, né, há de fato uma exigência de alteração da conduta da brutalidade policial nos Estados Unidos e das relações raciais nos Estados Unidos, apesar dos negros serem apenas 12, 13% no conjunto da população. E aqui no nosso país, as coisas quando vão se alterar, me parece que isso é um sonho distante. E a responsabilidade disso está exatamente na covardia, vamos dizer assim, no acovardamento do negro, ou seja, do negro no Brasil. Não estamos querendo que todos se unam, nos Estados Unidos também os negros não se unem, as divergências entre a liderança negra, ela é latente lá, aqui também, né? Mas existe uma causa comum, né? Que infelizmente no nosso país, o que nós temos visto ao longo da história é de que uma elite de mando, que é branca também, no Brasil, sabe muito bem manipular, né? Sabe muito bem dividir, sabe muito bem cooptar algumas lideranças, alguns aliados e levar a tiracolo para fazer palestra, para se apresentar não sei onde, ser seu bichinho de estimação. Todo branco no Brasil gosta de ter um escravinho, um escravo negro, para mostrar, olha aí como eu sou gente boa, ó, eu aceito essa pessoa, né, eu não sou racista, etc, etc. Mas as estruturas não se alteram no nosso país. Um negro que queira ser candidato a espaço de poder aqui no nosso país pode ser um espaço mínimo. Ele, em geral, é demonizado por essa elite que se sente ameaçada. Lembro que na questão das ações afirmativas, na luta para tornar constitucional as ações afirmativas que tivemos na década a partir de meados dos anos 90, mas depois, quando isso foi judicializado no Supremo, como toda a grande mídia se aliou. Tem um artigo meu publicado no Observatório da Imprensa, a grande mídia contra a ação afirmativa. Toda essa grande mídia que dá essa repercussão ao assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, de forma alienadora. Todo o aparato midiático, a inteligentsia brasileira, aqui, por exemplo, o Antônio Risério, na época João Baldo Ribeiro estava vivo, Caetano Veloso, Lilian Schwartz, Antônio Sérgio Guimarães, todos esses próceres, me lembro que aquele Peter Fry foi um professor, acho que norte-americano, inglês, mas trabalhava na Universidade Federal do Rio de Janeiro, defensor da causa homossexual. Todos eles formaram barreira para desqualificar uma conquista mínima